Francis Bacon nasceu em 22 de janeiro de 1561, em Londres, numa época de intensas transformações sociais, religiosas e intelectuais. O século XVI inglês foi marcado por uma efervescência cultural impulsionada pelo Renascimento e pela Reforma Protestante, dois movimentos que moldaram o ambiente intelectual no qual Bacon foi criado. Essa conjuntura histórica teve influência significativa na formação de sua visão crítica e de seu interesse precoce por temas filosóficos e científicos. Filho de Sir Nicholas Bacon, Lord Keeper do Grande Selo da Inglaterra, e de Anne Coke Bacon, uma das mulheres mais eruditas de sua época, Francis cresceu em um ambiente privilegiado, onde a educação era valorizada e estimulada. A mãe, fluente em latim, grego e italiano, teve papel essencial na formação intelectual do filho, introduzindo-o desde cedo à leitura dos clássicos e aos debates religiosos e morais que agitavam a corte elisabetana. Desde a infância, Bacon demonstrou uma inteligência incomum e uma curiosidade insaciável. Enquanto outras crianças de sua idade se contentavam com os jogos e os estudos básicos, ele se mostrava inclinado a refletir sobre questões abstratas e a observar os fenômenos naturais com atenção analítica. Essa inclinação precoce pela razão e pela investigação seria uma constante em sua vida, pavimentando o caminho para sua futura crítica aos métodos tradicionais do saber. Aos 12 anos, Bacon ingressou no Trinity College, em Cambridge, uma das mais prestigiadas instituições de ensino da Inglaterra. Embora sua permanência na universidade tenha sido relativamente breve, ela foi decisiva para consolidar seu desencanto com a filosofia escolástica, baseada nos ensinamentos de Aristóteles. Em vez de encontrar um ambiente de questionamento e descoberta, Bacon deparou-se com um sistema rígido, dogmático e pouco receptivo à inovação. A formação recebida em Cambridge foi, paradoxalmente, o que levou Bacon a rejeitar os fundamentos da educação que ali se praticava. Ele passou a criticar a lógica aristotélica, que via como um instrumento estéril, voltado mais para a argumentação do que para a descoberta do conhecimento verdadeiro. Esse contato precoce com o pensamento clássico, embora o tenha decepcionado, foi essencial para que Bacon começasse a formular sua própria concepção de ciência. Após Cambridge, Francis foi enviado à França como membro do Serviço Diplomático Britânico. A experiência no exterior, ainda durante sua juventude, ampliou seu horizonte intelectual e cultural. Na França, teve contato com os círculos humanistas e com as novas ideias sobre ciência e política que circulavam pelo continente. Essa vivência internacional contribuiu para aprofundar sua consciência crítica em relação à tradição inglesa e alimentar sua ambição de reformar o conhecimento. A perda precoce de seu pai, em 1579, quando Bacon tinha apenas 18 anos, teve impacto significativo em sua trajetória. Sem o apoio financeiro que esperava herdar, foi forçado a retornar à Inglaterra e buscar uma carreira que lhe garantisse estabilidade. Esse retorno às obrigações práticas da vida moldou sua mentalidade realista e pragmática, ao mesmo tempo que reforçou sua determinação em construir uma obra intelectual duradoura. Apesar dos desafios, Bacon não abandonou sua vocação filosófica. Nos anos seguintes, mesmo enquanto estudava direito e iniciava sua atuação na política, ele manteve-se dedicado à leitura, à escrita e à reflexão sobre os rumos do saber humano. Essa conciliação entre a vida prática e a especulação teórica seria uma das marcas de sua trajetória intelectual, dando à sua obra uma dimensão singular entre os pensadores de sua época. É importante ressaltar que a infância e juventude de Bacon não se limitaram à mera acumulação de conhecimento, mas foram marcadas por uma profunda inquietação diante dos limites do saber vigente. Desde cedo, ele se mostrou sensível à necessidade de um novo método, que libertasse o homem das falsas certezas herdadas da tradição e o conduzisse ao domínio prático da natureza. Essa sensibilidade foi moldada não só por sua formação acadêmica, mas também por sua experiência pessoal, repleta de contradições e desafios.
O início da trajetória profissional de Francis Bacon foi marcado por um esforço constante de conciliar o ideal de renovação intelectual com as exigências concretas da vida pública. Após retornar à Inglaterra, ele ingressou na Gray's Inn, uma das tradicionais instituições jurídicas de Londres, com o objetivo de tornar-se advogado. A escolha não se deu apenas por afinidade com o direito, mas por ser uma via promissora para alcançar estabilidade e influência no cenário político inglês. A formação jurídica de Bacon não se limitou ao domínio técnico das leis, mas incluiu também uma reflexão mais ampla sobre os fundamentos do poder, da justiça e da organização social. Para ele, o direito não era um fim em si mesmo, mas um instrumento para a construção de uma sociedade mais racional. Já nos seus primeiros escritos, percebe-se uma preocupação em relacionar o conhecimento jurídico às transformações sociais e às exigências da boa governança. Seu ingresso na carreira pública se deu oficialmente em 1584, quando foi eleito membro do parlamento pela primeira vez. A partir daí, Bacon passou a se destacar como um orador eloquente e perspicaz, cujas intervenções revelavam um profundo senso de análise crítica dos assuntos de Estado. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, ele não se deixava levar por paixões partidárias ou dogmas ideológicos, preferindo a ponderação racional e a busca de soluções práticas. Nos debates parlamentares, Bacon demonstrava uma visão reformista, sobretudo no que dizia respeito à legislação e ao funcionamento do governo. Ele defendia a necessidade de tornar as leis mais claras e acessíveis, e de combater os abusos administrativos que minavam a autoridade da coroa. Essa postura moderada e progressista lhe rendeu reconhecimento entre alguns setores da corte, embora também tenha despertado resistência por parte de interesses mais conservadores. Durante essa fase inicial de sua carreira, Bacon começou a esboçar um projeto intelectual ambicioso, a reorganização completa dos métodos de aquisição do conhecimento humano. Ele acreditava que a reforma das instituições políticas deveria caminhar paralelamente à reforma das estruturas do saber. Esse pensamento foi o germe do que mais tarde se tornaria seu projeto filosófico, centrado na criação de um novo método científico. Ainda nos anos 1590, Bacon escreveu alguns tratados e ensaios que, embora menos conhecidos que suas obras posteriores, evidenciam já uma mente preocupada com os limites do conhecimento empírico e com a necessidade de superar os vícios intelectuais herdados do passado. Sua crítica precoce ao raciocínio dedutivo e à confiança cega na autoridade dos antigos começou a ganhar forma nessa época, ainda que de maneira incipiente. A relação de Bacon com os poderosos da época foi um elemento estratégico em sua ascensão. Ele cultivava cuidadosamente alianças dentro da corte, especialmente com figuras influentes como o Conde de Essex. Essa relação, embora lhe tenha proporcionado oportunidades, também o colocou em situações delicadas, exigindo habilidade para navegar entre lealdade pessoal e pragmatismo político. A complexidade dessas relações moldaria a forma como Bacon lidaria, mais tarde, com os dilemas éticos de sua carreira. Sua atuação nos tribunais também foi notável. Como advogado, Bacon se destacou pela capacidade de argumentação lógica e clareza de exposição. Ele não se limitava à repetição de precedentes legais, mas buscava interpretar o espírito das leis em consonância com a razão e o interesse público. Essa postura revelava uma faceta inovadora de sua mentalidade, voltada não para a manutenção da tradição, mas para sua adaptação às novas realidades. Além do trabalho legislativo e jurídico, Bacon começou a publicar ensaios sobre temas diversos, como moralidade, comportamento humano, política e filosofia. Esses escritos iniciais, embora breves, indicavam uma preocupação constante em compreender a natureza das ações humanas e a dinâmica do poder. Em muitos deles, já se esboçava a tensão entre a teoria e a prática, que seria um dos eixos centrais de sua filosofia. A vida pública de Francis Bacon foi marcada por uma dualidade constante entre sua vocação intelectual e sua atuação nos bastidores do poder político.
À medida que se consolidava como uma figura proeminente na política inglesa, Bacon precisou lidar com os desafios de um sistema monárquico centralizado, permeado por intrigas, favoritismos e alianças instáveis. Seu percurso mostra como o engajamento prático com o Estado moldou sua visão filosófica, tornando-a mais sensível à realidade humana, às limitações do poder e à necessidade de reformas estruturais. Durante o reinado de Elizabeth I, Bacon manteve uma posição de influência moderada, mas foi apenas com a ascensão de James I ao trono, em 1603, que sua carreira política ganhou novo impulso. O novo monarca trazia consigo uma abertura maior à intelectualidade e às propostas de modernização administrativa, o que favoreceu o avanço de Bacon em cargos de crescente prestígio. Essa nova etapa permitiu-lhe participar de decisões estratégicas, articulando suas ideias sobre governo racional e eficiência do Estado. Em 1607, Bacon foi nomeado Procurador-Geral Adjunto, Solicitor-General, e mais tarde, em 1613, tornou-se Procurador-Geral, Attorney-General. Esses cargos não apenas consolidaram sua posição política, como também lhe deram acesso direto aos mecanismos legais do reino. Nessas funções, ele atuou tanto na interpretação jurídica quanto na formulação de políticas públicas, revelando-se um defensor do fortalecimento da autoridade real, mas com base em princípios de justiça e legalidade. Sua filosofia política não era revolucionária no sentido clássico, mas profundamente reformista. Bacon acreditava que a estabilidade do Estado dependia da racionalização das leis, da moralização da administração e do combate à corrupção. Em vários discursos e pareceres, ele enfatizava que o poder monárquico deveria ser exercido com sabedoria e responsabilidade, visando ao bem comum. Para ele, o conhecimento e a razão deveriam orientar as decisões de governo, não apenas a tradição ou o interesse pessoal. O ponto alto de sua carreira política veio em 1617, quando foi nomeado Lord Keeper do Grande Selo, e no ano seguinte, Lord Chancellor, o cargo mais alto do sistema judiciário inglês. Essa nomeação representava o reconhecimento máximo de sua competência política e jurídica, consolidando Bacon como uma das figuras mais influentes do reino. No entanto, sua ascensão ao poder coincidiu com um ambiente cortesão cada vez mais instável, onde disputas internas e pressões externas colocavam em risco qualquer tentativa de reforma duradoura. Ao ocupar essas funções, Bacon tentou implementar medidas para tornar a administração da justiça mais eficiente, transparente e equânime. Ele propôs mudanças nos procedimentos legais e apoiou iniciativas de centralização racional do poder, com o intuito de aumentar a eficácia do governo. No entanto, essas propostas enfrentaram resistência dos setores mais tradicionais e dos que lucravam com as ineficiências do sistema jurídico. Ao mesmo tempo, Bacon continuava a desenvolver suas reflexões filosóficas. Para ele, o governo não deveria ser separado da ciência, ambos deveriam caminhar juntos rumo ao progresso da humanidade. Essa visão integradora tornava sua atuação singular, pois buscava unir a prática política com a renovação intelectual. Suas decisões judiciais e administrativas eram pautadas por uma lógica de serviço ao bem público, mas frequentemente esbarravam nas limitações éticas e estruturais do sistema monárquico. Não obstante seu idealismo prático, Bacon também demonstrou certa flexibilidade política. Ele sabia que, para manter sua posição e avançar seus projetos, era necessário negociar e, por vezes, ceder às exigências do contexto. Essa atitude pragmática, embora lhe garantisse sobrevida política, também o colocaria em situações moralmente ambíguas. É nesse ponto que sua vida pública começa a revelar tensões internas entre a filosofia e a realpolitik. A dedicação ao Estado não significava, para Bacon, abdicar da busca pela verdade. Pelo contrário, ele via na política um campo onde o conhecimento poderia ser aplicado de forma concreta. Seu ideal era o de uma administração esclarecida, guiada por princípios racionais e por uma visão científica do mundo. Essa proposta, no entanto,
se mostraria difícil de sustentar em um ambiente marcado por jogos de poder e interesses pessoais. A carreira política de Francis Bacon, embora marcada por conquistas impressionantes, culminou em um episódio que abalou profundamente sua reputação, sua acusação e condenação por corrupção em 1621. No auge de seu poder como Lord Chancelor, ele foi denunciado ao parlamento por aceitar subornos em processos judiciais. Apesar de Bacon ter admitido os fatos, argumentando que os presentes recebidos não influenciaram suas decisões, o escândalo foi suficiente para precipitar sua queda e encerrar sua trajetória pública de forma abrupta. Esse episódio foi particularmente simbólico para a Inglaterra da época, pois representava o tensionamento entre os ideais de integridade administrativa e a realidade de práticas comuns, ainda que não necessariamente ilegais, dentro do sistema judiciário. Bacon, que havia defendido publicamente a moralização da máquina estatal, viu-se envolvido nas mesmas práticas que desejava reformar. Sua condenação, que incluiu multa, prisão e exclusão permanente de cargos públicos, se evidenciou a fragilidade da ética na vida política do período. Entretanto, paradoxalmente, foi nesse momento de derrota pública que Bacon encontrou espaço para consolidar sua maior contribuição na construção sistemática de sua filosofia. A perda do poder não significou o fim de sua influência, mas sim uma transformação de seu foco. A partir de então, afastado dos compromissos da vida pública, Bacon voltou-se integralmente para a produção intelectual, especialmente no campo da epistemologia e da metodologia científica. Essa transição não foi apenas um recuo forçado, mas também uma libertação. Sem as pressões da política, Bacon pôde aprofundar seus estudos e sistematizar sua proposta de reforma do saber humano. Ele acreditava que a ciência precisava de novos fundamentos, que substituíssem a tradição especulativa herdada da antiguidade por um método baseado na experiência e na observação sistemática da natureza. Essa convicção tornou-se o centro de sua atividade intelectual. Bacon via o conhecimento como uma força prática e transformadora. Para ele, o propósito da ciência não era a contemplação, mas a ação. O verdadeiro saber deveria servir ao bem-estar da humanidade, promovendo o domínio racional sobre o mundo natural. Essa visão utilitária da ciência era inédita em sua radicalidade e rompia com a noção medieval de conhecimento como um fim em si mesmo ou como instrumento de justificação teológica. Durante o período de reclusão, Bacon publicou algumas de suas obras mais influentes, entre elas o Novum Organum, que apresentava sua proposta de método indutivo. Ele defendia que, ao invés de partir de princípios gerais para deduzir conclusões, como fazia a lógica tradicional, o pensamento científico deveria partir de dados empíricos, organizando-os de maneira sistemática até alcançar conclusões mais sólidas. Essa abordagem marcaria profundamente o desenvolvimento da ciência moderna nos séculos seguintes. Além de sua proposta metodológica, Bacon também refletiu sobre os obstáculos ao verdadeiro conhecimento, os chamados ídolos, ou concepções errôneas e preconceitos que obscurecem o entendimento humano. Ele os classificou em 4 tipos: os ídolos da tribo, da caverna, do mercado e do teatro. Essa análise dos limites e distorções da razão foi uma contribuição original ao campo da epistemologia, antecipando discussões que seriam retomadas por pensadores posteriores. É importante destacar que Bacon não se considerava um filósofo no sentido clássico. Seu projeto não era apenas especulativo, mas prático e reformador. Ele ambicionava construir uma nova fundação para todas as ciências, uma espécie de gramática da descoberta, que orientasse as futuras gerações na investigação da natureza. A originalidade de sua proposta estava justamente em seu caráter programático e sistemático, algo que ultrapassava o campo da teoria e visava a transformação da realidade. O afastamento da vida pública também lhe deu tempo para refletir sobre a condição humana, o papel da ambição, os perigos do poder e as limitações morais do homem. Esses temas aparecem, com maturidade e sobriedade, em seus escritos tardios.
A experiência da queda, longe de desestruturá-lo, deu-lhe uma perspectiva mais ampla e crítica sobre a relação entre saber, poder e virtude. A contribuição mais emblemática de Francis Bacon à história do pensamento ocidental foi a elaboração de um novo modelo metodológico para a investigação científica, o método indutivo. Em contraste com os paradigmas dominantes até então, que se apoiavam fortemente na dedução e na autoridade dos textos clássicos, Bacon propôs um caminho ascendente de raciocínio, a partir de experiências particulares até a formulação de princípios gerais. Esse novo método não apenas redefiniu os critérios do conhecimento válido, como também lançou as bases da ciência moderna. A lógica aristotélica, com sua estrutura formal de silogismos e argumentações abstratas, era considerada por Bacon um instrumento limitado e, em muitos casos, inútil para a compreensão dos fenômenos naturais. Segundo ele, essa tradição havia se cristalizado em um formalismo estéril, mais preocupado em preservar a coerência interna das ideias do que em confrontá-las com a realidade. A substituição desse modelo por um método empírico tinha, para Bacon, um caráter quase redentor, de livrar a mente humana de séculos de estagnação intelectual. O método indutivo baconiano baseava-se em uma sequência sistemática de observações, experimentações e generalizações. Para Bacon, era essencial reunir uma ampla variedade de dados sobre um fenômeno, organizá-los cuidadosamente e, a partir disso, formular hipóteses que pudessem ser testadas por meio da repetição e comparação. Esse processo buscava minimizar os erros e os preconceitos que frequentemente contaminavam os raciocínios humanos. A ênfase estava na construção gradual e metódica do conhecimento, com base em evidências concretas. Esse modelo de raciocínio requeria também uma mente disciplinada e livre de vícios intelectuais. Bacon insistia na necessidade de cultivar uma postura de humildade diante da natureza. O verdadeiro filósofo natural deveria abster-se de conclusões apressadas e aceitar que o progresso do saber só ocorreria com esforço contínuo e rigoroso. Para ele, a observação empírica era o alicerce sobre o qual todo o edifício do conhecimento deveria ser erguido. O método baconiano não era meramente técnico, mas trazia consigo uma nova atitude diante do mundo. Era uma ruptura epistemológica e cultural com a herança escolástica, e uma aposta na capacidade humana de dominar a natureza para fins úteis. Bacon acreditava que o conhecimento verdadeiro deveria gerar frutos práticos, contribuindo para a melhoria da condição humana. Esse ideal utilitário, vinculado ao progresso material e tecnológico, seria amplamente retomado por gerações posteriores de cientistas e inventores. Ao propor esse método, Bacon não estava apenas tentando reformar a ciência, mas reconstruir toda a forma como o ser humano se relacionava com o saber. Ele acreditava que as investigações deveriam ser realizadas de forma colaborativa, sistemática e organizada, o que exigia também instituições apropriadas. Não por acaso, idealizou a criação de academias científicas, uma ideia que se concretizaria posteriormente em organizações como a Royal Society inglesa, fundada em 1660, décadas após sua morte. Outro aspecto essencial da proposta baconiana era a rejeição do dogmatismo. Bacon não via a ciência como um corpo fechado de verdades, mas como um processo em constante evolução. Ele entendia que os erros eram parte do caminho, e que a ciência deveria se aperfeiçoar continuamente. Essa concepção dinâmica e crítica do saber contrastava fortemente com a rigidez das doutrinas medievais, estabelecendo um novo paradigma de racionalidade. A influência do método indutivo extrapolou os limites da filosofia natural. Ele afetou profundamente a pedagogia, a política, a economia e até a ética. A ênfase na experiência, na observação direta e na construção progressiva do conhecimento foi incorporada às práticas científicas, tornando-se uma das bases do empirismo britânico, que mais tarde teria nomes como John Locke e David Hume como seus expoentes. O legado do método baconiano pode ser percebido não apenas na formulação de teorias científicas, mas também na maneira como o mundo passou a valorizar o saber técnico, a inovação e o espírito experimental.
A ciência deixou de ser vista como mera contemplação do cosmos e passou a ser encarada como força ativa na transformação da realidade. Nesse sentido, a proposta de Bacon contribuiu decisivamente para o surgimento do mundo moderno, marcado pela confiança na razão e no progresso científico. A produção filosófica de Francis Bacon não se restringiu apenas à teoria do conhecimento e ao método científico. Um de seus projetos mais ambiciosos e simbólicos foi a construção de uma utopia intelectual, A Nova Atlântida, obra inacabada, publicada póstumamente em 1627. Neste texto visionário, Bacon não apenas apresenta uma sociedade ideal governada pela razão e pela ciência, mas também projeta um modelo institucional para a organização do saber e seu papel na transformação do mundo. A Nova Atlântida é, essencialmente, uma narrativa alegórica. Ela relata a descoberta de uma ilha fictícia chamada Bensalem, onde os habitantes vivem de forma harmoniosa, guiados por princípios morais e pelo conhecimento científico. Esta ilha simboliza o sonho baconiano de uma civilização em que a ciência ocupa o centro da vida pública e orienta tanto a organização social quanto o progresso material. O texto se afasta do estilo analítico de suas outras obras e adota uma forma literária, permitindo a Bacon explorar conceitos filosóficos sob a forma de imaginação política. No centro da sociedade de Bensalem encontra-se a Casa de Salomão, uma instituição dedicada à pesquisa científica, à experimentação e à aplicação do conhecimento para o bem coletivo. A Casa de Salomão é descrita como uma academia avançada, onde estudiosos se dedicam a observar a natureza, descobrir leis e produzir invenções que melhorem a vida humana. Esta entidade antecipa, em grande medida, o que seriam os institutos modernos de pesquisa, revelando a profunda visão de Bacon quanto à importância de institucionalizar o saber. Ao idealizar essa instituição, Bacon expressa seu desejo de ver a ciência organizada de maneira sistemática e apoiada pelo Estado. Em sua utopia, a produção de conhecimento não é deixada ao acaso ou ao esforço individual, mas sim integrada a uma estrutura social complexa que valoriza o trabalho cooperativo e a experimentação contínua. A ciência é compreendida como um bem público, cujo avanço beneficia a coletividade e deve ser sustentado com recursos e reconhecimento institucional. Além do avanço técnico, a Nova Atlântida propõe uma concepção ética do saber. Os habitantes de Bensalem são retratados como moralmente elevados, moderados e voltados para o bem comum. A ciência, nesse contexto, não está separada da virtude, mas subordinada a ela. Bacon temia que o conhecimento, se mal direcionado, pudesse gerar dominação ou destruição. Por isso, sua utopia insiste na conciliação entre poder e responsabilidade, entre saber e prudência. Essa união entre ciência e ética distingue a Nova Atlântida de outras utopias renascentistas, como a utopia de Thomas More. Enquanto More se concentra em aspectos políticos e sociais da organização ideal, Bacon aposta no protagonismo da ciência como motor da civilização. Em Bensalem, o conhecimento não é apenas uma ferramenta de ordem social, mas a própria alma da sociedade. A tecnologia, a medicina, a agricultura e a meteorologia estão todos em constante aprimoramento, promovendo qualidade de vida e longevidade. Apesar de sua aparência ficcional, a Nova Atlântida serve também como um manifesto político e pedagógico. Bacon desejava influenciar os governantes de sua época a investirem na ciência e a criarem instituições semelhantes à Casa de Salomão. Por meio do simbolismo da ilha, ele oferecia um modelo concreto de como a ciência poderia ser articulada com o poder estatal de forma benéfica. Era, assim, um convite à implementação prática de seus ideais filosóficos. A escolha do gênero utópico também foi estratégica. Ao envolver o leitor em uma narrativa fascinante e exótica, Bacon escapava das limitações da linguagem filosófica tradicional, permitindo-se um espaço de experimentação teórica mais livre. Ele sabia que imaginar uma sociedade ideal podia ser mais eficaz do que apenas criticar a existente. Nesse sentido,
sua utopia funciona como um espelho invertido da Europa do século XVII, marcada por guerras, intolerância religiosa e estagnação científica. É importante observar que a Nova Atlântida não apresenta um plano fechado e definitivo. A obra permanece inacabada, o que pode ser interpretado como um símbolo de sua própria filosofia. O saber é um processo contínuo e aberto, jamais concluído. A utopia baconiana não é estática, mas dinâmica, em constante construção, refletindo sua crença de que o progresso humano depende de esforço constante e renovado. Um dos aspectos mais originais do pensamento de Francis Bacon é sua análise crítica das limitações cognitivas humanas, expressa na teoria dos ídolos da mente. Longe de serem meros erros casuais ou distrações do raciocínio, esses ídolos constituem padrões sistemáticos de distorção intelectual que impedem o acesso ao conhecimento verdadeiro. Para Bacon, era essencial identificá-los e combatê-los antes mesmo de iniciar qualquer investigação científica, pois agiam como obstáculos invisíveis entre o ser humano e a realidade. A noção de ídolos em Bacon não carrega apenas um sentido metafórico. Ao escolher esse termo, ele se refere a imagens falsas que a mente humana adora inconscientemente, como se fossem representações legítimas da verdade. São crenças, preconceitos, hábitos mentais e ilusões profundamente enraizadas que comprometem a objetividade e minam a busca pelo saber. Essa perspectiva revela a preocupação de Bacon com a epistemologia, seu estudo da origem, validade e limites do conhecimento. Bacon classificou os ídolos em 4 categorias distintas: os ídolos da tribo, da caverna, do mercado e do teatro. Cada um representa uma fonte diferente de erro, agindo em níveis variados do pensamento. Os ídolos da tribo, por exemplo, são inerentes à própria natureza humana. São ilusões universais, compartilhadas por todos, decorrentes da tendência a perceber mais ordem e regularidade no mundo do que realmente existe. Trata-se de um viés cognitivo generalizado, que distorce a realidade a partir da sensibilidade comum da espécie. Já os ídolos da caverna são subjetivos e individuais. Cada pessoa vive em sua própria caverna, com experiências, educação, afetos e impressões únicas que moldam sua maneira de ver o mundo. Aqui, Bacon antecipa uma crítica ao relativismo perceptivo, mostrando como o julgamento humano é afetado por inclinações particulares. Esse tipo de ídolo mostra que nem mesmo a razão está imune a preferências inconscientes, que condicionam a forma como interpretamos os dados da realidade. Os ídolos do mercado surgem da linguagem e da comunicação social. Para Bacon, as palavras têm um poder sedutor e frequentemente enganoso. A imprecisão dos termos, os usos metafóricos e as ambiguidades linguísticas confundem o pensamento e geram disputas vazias. Esse ídolo destaca a importância de um vocabulário claro e rigoroso para o avanço do conhecimento, uma exigência que ecoa até hoje nos debates científicos e filosóficos. Bacon demonstra, assim, uma sensibilidade notável para os perigos da retórica e da manipulação semântica. Por fim, os ídolos do teatro derivam dos sistemas filosóficos e doutrinários tradicionais. São os erros herdados da cultura e da autoridade dos grandes pensadores do passado. Bacon critica o apego acrítico às ideias consagradas, defendendo que muitos desses sistemas funcionam como peças de teatro e belas encenações, mas desvinculadas da verdade objetiva. Esse ídolo representa uma ruptura com a tradição aristotélica e escolástica, e reafirma a necessidade de recomeçar o conhecimento a partir da experiência empírica. A teoria dos ídolos evidencia a desconfiança de Bacon quanto à infalibilidade da razão humana. Embora ele valorizasse a racionalidade como ferramenta essencial para o progresso científico, reconhecia que ela era vulnerável a diversas formas de distorção. Assim, antes de aplicar seu método indutivo, o pensador exigia um trabalho de purificação da mente, quase como uma higiene intelectual, indispensável para evitar conclusões enganosas. Essa abordagem crítica também introduz um componente ético e autoconsciente à atividade científica.
O verdadeiro investigador deve não apenas dominar técnicas e métodos, mas também cultivar uma atitude de vigilância sobre seus próprios processos mentais. Bacon propõe, portanto, uma forma de racionalidade reflexiva, que reconhece seus limites e se esforça constantemente para superá-los. Esse aspecto distingue sua filosofia de outras abordagens mais confiantes na razão pura. Os ídolos da mente permanecem, até hoje, uma contribuição relevante para a filosofia da ciência. Eles antecipam conceitos modernos da psicologia cognitiva, como vieses de confirmação, heurísticas mentais e distorções perceptivas. Ao identificá-los, Bacon não apenas apontou os obstáculos internos ao saber, mas também ofereceu uma via para o aprimoramento do raciocínio humano. Seu pensamento, portanto, não se limita à técnica científica, mas propõe uma verdadeira reforma do espírito humano. O pensamento de Francis Bacon exerceu um papel crucial na redefinição do conceito de filosofia natural, um campo que, até o início da modernidade, abrangia o que hoje chamamos de ciência. Sua proposta consistia em romper com a especulação abstrata e inaugurar uma nova forma de entender os fenômenos naturais, baseada na observação sistemática, na experimentação e na utilidade prática. Com isso, Bacon não apenas alterou os fundamentos da investigação científica, como também contribuiu para a transição do saber medieval para a ciência moderna. No contexto do século XVII, a filosofia natural ainda era profundamente influenciada por tradições antigas, como a cosmologia aristotélica e os princípios da alquimia e da astrologia. Bacon via essas práticas como resquícios de um saber místico e desorganizado, que mantinham a humanidade cativa de interpretações fantasiosas e ineficazes. Em contraposição, ele defendia uma filosofia natural ancorada nos fatos empíricos e na organização racional da experiência. Seu objetivo era transformar a filosofia natural em uma ferramenta de descoberta e inovação. Para Bacon, a natureza não deveria ser apenas contemplada, mas investigada ativamente. A passividade diante do mundo dava lugar à ação metódica. Através da experimentação controlada, o filósofo natural poderia penetrar nos segredos dos elementos e das forças naturais, estabelecendo leis confiáveis que explicassem os mecanismos do universo. Essa visão marcava um distanciamento da tradição contemplativa herdada da antiguidade e introduzia um novo espírito investigativo, orientado pela intervenção consciente no mundo natural. Ao enfatizar a dimensão prática da filosofia natural, Bacon também modificava seu propósito. O conhecimento deixava de ter um valor meramente especulativo e passava a ser valorizado por sua capacidade de produzir efeitos concretos. O estudo da natureza tornava-se, assim, inseparável da tecnologia. A agricultura, a medicina, a navegação, a engenharia e outras áreas do saber seriam transformadas a partir dos princípios dessa nova filosofia natural, que pretendia beneficiar diretamente a vida humana. Essa virada epistemológica gerou impactos profundos na forma como o conhecimento científico passou a ser organizado. A separação entre filosofia e ciência, que hoje consideramos evidente, começou a emergir nesse período, e Bacon foi um dos primeiros a sugerir que a filosofia natural deveria constituir uma disciplina independente, com seus próprios métodos, objetivos e critérios de validade. Ele via a ciência como um corpo autônomo de investigação, que não dependia mais da teologia ou da metafísica para legitimar-se. Outro aspecto relevante da filosofia natural de Bacon é sua crença na progressividade do conhecimento. Ele rejeitava a ideia de que a verdade estivesse plenamente revelada nos escritos do passado. Ao contrário, afirmava que o conhecimento era cumulativo e que, com o tempo, o ser humano seria capaz de compreender e controlar aspectos cada vez mais complexos da natureza. Essa visão dinâmica do saber científico fomentou uma nova confiança na possibilidade do progresso e abriu espaço para futuras descobertas. Bacon também propôs uma reestruturação da maneira como os dados da natureza deveriam ser registrados e interpretados.
Ele sugeria a elaboração de tabelas de observações, classificações precisas dos fenômenos e experimentos comparativos que permitissem identificar padrões e relações causais. Com isso, estabelecia as bases para uma ciência empírica organizada, capaz de construir teorias a partir da realidade, e não da especulação intelectual. Sua filosofia natural, portanto, era tanto uma crítica quanto uma proposta construtiva. A visão de natureza de Bacon também implicava uma mudança na postura do investigador. Este não deveria mais ser um espectador passivo ou um reprodutor de dogmas, mas um agente ativo, dotado de disciplina intelectual, curiosidade metódica e espírito colaborativo. A ciência, na sua concepção, era um empreendimento coletivo, destinado a se desenvolver ao longo do tempo por meio do esforço conjunto de muitas gerações. Esse ethos científico viria a se consolidar nas academias científicas surgidas nos séculos seguintes. A filosofia natural baconiana contribuiu, ainda, para consolidar a separação entre o natural e o sobrenatural. Embora não fosse um ateu nem um crítico aberto da religião, Bacon insistia na autonomia dos fenômenos naturais em relação às causas divinas. A investigação científica deveria se limitar ao mundo observável e mensurável, evitando interpretações metafísicas ou teológicas. Essa orientação laica da ciência contribuiu decisivamente para a secularização do conhecimento e para o desenvolvimento de uma metodologia objetiva. Francis Bacon não se limitou à esfera da filosofia e da ciência natural, sua trajetória também está profundamente entrelaçada com a política. Como chanceler do reino e membro ativo da corte inglesa, Bacon via na ciência não apenas uma ferramenta de descoberta, mas um instrumento de reforma social e administrativa. Ele acreditava que o progresso do conhecimento deveria estar diretamente ligado ao fortalecimento do Estado e à melhoria das condições de vida da população. Para Bacon, a ciência e o poder político deveriam operar em sintonia. Essa perspectiva faz de Bacon um pensador essencial para a compreensão da relação entre saber e autoridade. Ele sustentava que a verdadeira grandeza de uma nação não dependia apenas da força militar ou da riqueza acumulada, mas da sua capacidade de promover o conhecimento útil e aplicar descobertas tecnológicas em benefício da coletividade. Nesse sentido, propunha um Estado que apoiasse ativamente o desenvolvimento científico, não por mera curiosidade intelectual, mas como parte de uma política de modernização e eficiência governamental. A ideia de uma aliança entre ciência e poder também implicava uma redefinição do papel do governante. O soberano, na visão baconiana, deveria ser um patrono do saber, um incentivador das descobertas e da inovação. A administração pública, por sua vez, precisava se afastar de práticas empíricas desorganizadas e adotar princípios de racionalidade, planejamento e método, elementos que ele via como extensões diretas de sua filosofia científica. Essa visão prenunciava o surgimento de governos tecnocráticos e orientados por dados, muitos séculos antes de sua concretização. No plano institucional, Bacon defendia a criação de órgãos permanentes para a coleta, análise e disseminação de informações úteis ao Estado. Ele antevia a importância de uma burocracia eficiente, instruída, capaz de usar o conhecimento de maneira estratégica. A política, então, deixava de ser apenas uma arte baseada em intuição e tradição, para se tornar também um campo que deveria ser iluminado pelo saber sistematizado. Essa proposta inovadora revelava sua crença na possibilidade de governar com base em princípios científicos. Além disso, Bacon propunha que o conhecimento técnico fosse distribuído amplamente, rompendo com a estrutura elitista que historicamente havia reservado o saber aos círculos fechados da nobreza ou da igreja. Para ele, a ciência deveria ser democratizada e acessível, pois só assim poderia cumprir seu papel de transformar a sociedade. Esse impulso reformista sugeria não apenas uma mudança epistemológica, mas também uma ambição pedagógica e política. O Estado deveria educar seus cidadãos e promover a instrução como base da cidadania moderna. No entanto, sua visão de ciência a serviço do Estado não era neutra ou desinteressada.
Bacon compreendia que o saber conferia poder, e que esse poder precisava ser administrado com responsabilidade. Ele reconhecia os riscos do uso indevido do conhecimento, especialmente se desvinculado da ética e do bem comum. Por isso, a articulação entre ciência e governo exigia um equilíbrio delicado. Ao mesmo tempo que o Estado deveria investir em ciência, também precisava supervisioná-la e garantir que ela não fosse usada como ferramenta de dominação ou manipulação. Nesse contexto, o pensamento político de Bacon revela uma antecipação do que viria a ser mais tarde conhecido como a política científica, ou a ideia de que os governos devem formular políticas públicas baseadas em evidências. Essa abordagem moderna já se esboçava em sua proposta de organização estatal, onde decisões não seriam tomadas com base apenas em tradições, mas em resultados verificáveis e previsões fundamentadas. A eficácia da ação política passava a depender da qualidade do conhecimento empregado em sua formulação. Outro ponto relevante é que Bacon não concebia o progresso como algo espontâneo ou inevitável. Para ele, o avanço da civilização dependia de ações deliberadas, organizadas e guiadas por uma visão clara de futuro. Nesse sentido, o governante deveria assumir o papel de visionário, capaz de planejar a longo prazo e construir uma ordem política que favorecesse a experimentação, a inovação e a melhoria contínua. Essa concepção de planejamento estatal ainda ressoa fortemente nas teorias contemporâneas de desenvolvimento nacional. Apesar de sua defesa da razão e da ciência, Bacon não ignorava as paixões humanas e os desafios do poder. Ele compreendia que as estruturas políticas estavam sujeitas a conflitos, interesses pessoais e corrupção. Por isso, sua proposta de reforma estatal incluía também uma moralização da administração, baseada na integridade, na transparência e na responsabilidade pública. Seu próprio envolvimento em casos de corrupção no final de sua carreira, embora tenha manchado sua reputação, não apaga a coerência teórica de sua proposta de um Estado racional e ético. O legado de Francis Bacon na história do pensamento e da ciência é indiscutível e permanece relevante até os dias de hoje. Sua visão de uma ciência empírica, voltada para a experimentação e a busca de leis naturais, foi uma das principais forças que impulsionaram a revolução científica. Bacon não apenas introduziu um novo método de investigação, mas também criou uma estrutura filosófica que influenciaria profundamente a maneira como a ciência seria organizada e praticada nos séculos seguintes. Sua proposta de um método indutivo, sim, que se parte da observação de fenômenos concretos para, a partir deles, generalizar leis naturais, foi fundamental para a construção da ciência moderna. Ao contrário do método dedutivo aristotélico, que se baseava na lógica formal e na imposição de axiomas a priori, o método baconiano enfatizava a importância de reunir dados experimentais, e com base neles, construir teorias. Essa mudança de paradigma proporcionou a base para os avanços nas ciências naturais, como a física, a biologia e a química. Bacon também foi precursor de uma ideia que se consolidaria no século XIX e XX, da ciência como um empreendimento coletivo. Sua visão de que o conhecimento científico deveria ser compartilhado e desenvolvido através do esforço colaborativo se reflete até hoje na estrutura das instituições científicas, como universidades e centros de pesquisa. Ao defender uma ciência que transcende o indivíduo e é organizada de forma sistemática, Bacon plantou as sementes para a criação das grandes academias científicas que surgiriam mais tarde, como a Royal Society, que ele próprio ajudou a fundar. A influência de Bacon não se limitou apenas às ciências naturais. Sua crítica ao pensamento medieval e escolástico, com suas ênfases em dogmas e verdades imutáveis, também repercutiu fortemente na filosofia. Filósofos modernos como René Descartes e John Locke, embora divergentes em várias questões, foram profundamente influenciados pela Revolução Baconiana. Descartes, por exemplo, com sua ênfase na dúvida metódica e na busca de certezas a partir da razão, compartilhou com Bacon o desejo de renovar a filosofia e afastar-se das especulações tradicionais. Na área das ciências sociais e políticas, o impacto de Bacon também é notável.
Seu pensamento sobre a interação entre ciência e poder forneceu uma base para o desenvolvimento das ideias de utilitarismo e para a moderna administração pública. A ênfase de Bacon no papel do governante como patrocinador da ciência e da inovação ressoou com pensadores como Thomas Hobbes e, mais tarde, com os economistas da Revolução Industrial. Sua visão de que a ciência deveria servir ao bem comum influenciou a formação de políticas públicas voltadas para o progresso social e tecnológico. A crítica de Bacon aos ídolos da mente, ou seja, os preconceitos e distorções cognitivas que afetam o julgamento humano, teve um impacto duradouro na epistemologia. Essa noção de que o conhecimento humano é susceptível a falácias e que é preciso adotar uma postura crítica diante das próprias crenças pré-estabelecidas é um dos pilares da filosofia da ciência moderna. Filósofos como Karl Popper, ao desenvolver a teoria da falsificação, e Thomas Kuhn, com sua teoria dos paradigmas científicos, podem ser vistos como sucessores de Bacon nesse esforço de entender e superar as limitações da razão humana. O método baconiano também teve influência nas metodologias de pesquisa que se consolidaram ao longo do tempo. A abordagem experimental, central para as ciências naturais, foi ampliada para outras áreas do conhecimento, como a psicologia e as ciências sociais. O processo de coleta de dados, a formulação de hipóteses e a realização de testes sistemáticos tornam-se, até hoje, a espinha dorsal da pesquisa científica moderna. O movimento empirista, do qual Bacon foi um dos principais representantes, perdura como um dos pilares do método científico. Outro aspecto importante do legado de Bacon foi sua contribuição para a popularização da ciência. Ao afirmar que a ciência deveria ser de interesse público e não restrita a círculos elitistas ou acadêmicos, Bacon preconizou uma democratização do conhecimento. Sua visão de que a ciência poderia trazer benefícios diretos à sociedade ajudou a estabelecer a ideia de que o conhecimento deveria ser acessível e utilizado para melhorar a vida cotidiana. Isso se refletiu, por exemplo, na importância crescente da ciência aplicada, como a medicina, a agricultura e a engenharia, nas políticas públicas. No entanto, a visão baconiana também enfrenta críticas. A confiança incondicional em métodos experimentais e em uma abordagem puramente empírica da ciência foi questionada ao longo do tempo. A física quântica e a teoria da relatividade, por exemplo, desafiaram algumas das pressuposições mais fundamentais do método indutivo de Bacon. Além disso, a ênfase na utilidade da ciência tem sido criticada por alguns filósofos que questionam o papel da ciência apenas como ferramenta de controle e poder. Ainda assim, mesmo diante dessas críticas, Bacon permanece uma figura essencial no desenvolvimento do pensamento científico. O legado de Bacon, portanto, é multifacetado. Sua contribuição para a filosofia da ciência, para a organização da investigação científica e para a relação entre ciência e sociedade é imensa e duradoura. Seu pensamento não apenas influenciou a revolução científica, mas também moldou a forma como a ciência é praticada e entendida até hoje. Ao reformar o método científico e incentivar o uso do conhecimento para o bem-estar da sociedade, Bacon estabeleceu as bases para um mundo onde a ciência continua sendo um motor de progresso e transformação.